Conexão no Ar. No ano de 2015, nosso país bateu o recorde de pessoas em tratamento contra o HIV e a AIDS. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 81 mil pacientes que começaram a tomar os antirretrovirais. Com isso, o Brasil atingiu a meta de supressão viral, que é quando a carga de vírus das pessoas infectadas cai até ficar quase indetectável, reduzindo também o risco de transmissão. É claro que as boas notícias não excluem a velha e boa camisinha, como método eficaz de prevenção. E reforçar isso é muito importante no momento em que ganha força a PrEP, a profilaxia pré-exposição. A gente vai saber melhor o que significa isso, em que condições ela deve ser usada, com a Brenda Hoagland, que é pesquisadora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. Brenda, muito obrigada. Vamos começar explicando um pouquinho o que é a PrEP, é de tomar, é de usar e quem são os pacientes que devem usar, as pessoas que devem usar. Sim, a PrEP é uma tecnologia de prevenção contra o HIV indicada para aquelas pessoas identificadas com uma vulnerabilidade maior ao HIV. Ela é um comprimido que deve ser utilizado diariamente por essas pessoas em maior risco. Quem recomenda? Qual é o profissional de saúde? Então, essa vai ser implementada, pelo Ministério da Saúde nesses próximos 6 meses. Provavelmente serão centros de referência para a prevenção do HIV, onde essa pessoa vai buscar a PrEP e lá ela vai ser avaliada sobre seu risco e a sua indicação de utilizar o método. Vamos pensar um pouquinho em alguns exemplos, Quem são essas pessoas? Alguém que é casada com alguém que tem o vírus, alguém que se expõe mais ou que troca muito de parceiro? Quem são essas pessoas? Então, dentro do consenso do Ministério da Saúde, que você pode acessar na própria página do Ministério da Saúde, por exemplo, casais sorodiscordantes, onde um tem o HIV e o outro não, podem utilizar PrEP para o planejamento familiar. Aquela pessoa que não tem HIV utiliza isso como prevenção do vírus. Pessoas que têm múltiplos parceiros em situações de relações desprotegidas, onde não consegue gerenciar o preservativo ou outro método, também pode ter indicação. Profissionais do sexo também podem ter indicação. Como é que ela age no organismo? Então, você utiliza o medicamento diariamente a partir do 7º dia. Em homens, você já vai ter níveis altos de proteção, que podem chegar a 99%, e as mulheres precisam tomar um pouquinho mais, 20 dias regular. A partir do 20º dia, 21º dia, ela também vai ter níveis de proteção. Então, é um comprimido usado diariamente, semelhante a um anticoncepcional, só que você está usando na prevenção do HIV. Agora, no Brasil, como é que nós estamos, em nível também mundial e na comparação? Porque o Brasil tem sido uma referência, especialmente no tratamento, e no apoio. Nós temos, de fato, uma rede consolidada já e replicada pelo mundo inteiro, Como é que nós estamos nessa trajetória aí, Brenda? Dentro da prevenção? Sim. Então, o Brasil, na verdade, ele está sendo pioneiro, mais uma vez. É o primeiro país da América Latina a estar escolhendo, adotando e colocando no Sistema Único de Saúde a PrEP. Então, mais uma vez, o Brasil está saindo na frente nessa decisão de associar à prevenção do HIV o que a gente chama de prevenção combinada. Os diferentes métodos disponíveis, que se envolve testagem, que se envolve preservativo, que se envolve vacinação contra outras doenças, aconselhamento e agora a PrEP. Agora, todos os testes já foram feitos, Tem algum para-efeito, algum efeito que, alguma pessoa, alguém já se sentiu mal ou teve uma reação? Que tipo de conhecimento vocês já têm a respeito disso? Sim, na verdade, esses estudos já foram realizados. A PrEP é uma associação de 2 medicamentos antirretrovirais, o tenofovir e a emtricitabina. Os seus efeitos colaterais são bem conhecidos, normalmente apenas no primeiro mês de uso, e são efeitos mais gastrointestinais, efeitos leves, que desaparecem com o uso contínuo da medicação. Então, é considerado bem seguro. Agora, é importante a gente... Tem uma diferenciação, Tem a PrEP e a PEP, que é após. É como se fosse uma pílula do dia seguinte, Exato. Quer dizer... Não é a mesma coisa, obviamente, mas é uma analogia. A ideia é a mesma. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre as duas. A PEP já é um método disponível também no SUS para aquelas pessoas que tiveram uma exposição nas últimas 72 horas, uma exposição sexual.
Também existe a PrEP para situações de violência sexual, acidente ocupacional, e ela funciona você usando o esquema de medicamentos antirretrovirais por 28 dias, no intuito de impedir a infecção após aquela exposição. Mas o importante é que os medicamentos precisam ser iniciados até 3 dias depois da exposição. Ela pode procurar qualquer serviço de saúde, as grandes emergências e hospitais oferecem isso desde 2007. E a ideia é que ela seja sempre distribuída, ou seja, que chegue à mão do consumidor gratuitamente. A distribuição... Ou a pessoa vai poder comprar na farmácia? Desculpa. Então, a PrEP, desculpa eu que te cortei, a PrEP ela é distribuída gratuitamente para os casos que têm indicação de fazer a profilaxia. Hoje, a PrEP será oferecida gratuitamente para aquelas populações que têm indicação de utilizar. Ainda não existe um plano de comercialização, mas há uma discussão, existe uma possibilidade dela também ser comercializada, mas será prescrita por um médico que vai acompanhar essa prevenção para outras populações que não se encaixarem nesse consenso do Ministério da Saúde. Tá. Vocês fizeram um levantamento, um estudo especial para travestis e transgêneros. Eu queria saber qual foi o resultado. Então, porque a PrEP ela surgiu através de um estudo chamado IPREX, que mostrou a eficácia da PrEP na prevenção do HIV. O Brasil financiou, através do Ministério da Saúde e outras redes, o estudo PrEP Brasil, que avaliou como implementar essa profilaxia no nosso país. Esse estudo aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo, se estendeu para Porto Alegre e Manaus, e esse estudo mostrou que no Brasil a população tem intenção de usar e tem boa adesão ao esquema. Por isso a escolha do Ministério de implementar essa profilaxia. Agora, existe um risco, né, de com a popularização, digamos assim, com as pessoas tendo mais acesso, né? Você foi específica em relação a isso, quer dizer, só vai receber gratuitamente quem de fato estiver exposto. Exato. A pessoa vai ter que comprovar que ela está Na verdade, no risco? ela vai buscar esse serviço, ela vai fazer uma pequena entrevista com um profissional de saúde, vão se identificar esses riscos. E também ela vai fazer exames laboratoriais, ela precisa fazer o teste do HIV e outros exames de segurança para ver se também tem condições de saúde para utilizar. Então ela vai fazer uma pequena consulta médica. Eu vejo que vocês fazem questão, né, de sublinhar a importância de manter o uso de preservativo, por exemplo, né? Por quê? Porque a PrEP com este medicamento, com a associação desse medicamento, ela é indicada apenas para prevenir o HIV. A PrEP sozinha não vai prevenir de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando uma pessoa utilizar a PrEP, ela será orientada sobre outras formas de reduzir os seus riscos às outras doenças sexualmente transmissíveis. E no caso da sífilis, por exemplo, a PrEP teria alguma atuação? Nenhuma. É só o HIV. Para as outras, são os métodos de preservativo, entender, fazer testagem regular, se tratar, saber da questão do seu parceiro. Então é por isso que é uma prevenção combinada. Uma pessoa que busca PrEP, ela vai ser avaliada como um todo, tanto da sua saúde geral como da sua saúde sexual. Bem bacana. E bom saber, né, que no momento de crise o Brasil continua sendo um farol aí para algumas áreas, né, especialmente na prevenção à AIDS. Brenda Hoagland, muito obrigada por sua presença aqui, viu? Obrigada pelo seu convite. Bom, se você quiser rever então esse ou outros programas, vai lá em futuraplay.org e você pode também enviar para alguém o link dessa conversa, que é sempre bacana, sempre importante quando a gente tem algum conhecimento que a gente passe adiante ele. Até a próxima.